Salve povo, aqui é a segunda parte do vídeo sobre Marciano. Como eu comentei com vocês aí no vídeo passado, o vídeo ficou grande demais, então tive que dar uma fatiada nele e fui gravando de uma vez só. Então trazendo a segunda parte aí da história do Marciano, falando aí do concílio da Caldeia e também trazendo aí outras situações, questões econômicas, políticas e como foi que terminou a história do Marciano, beleza? Então a gente continua a história aqui e o que eu falei no final do vídeo não considere, porque na próxima quarta eu estarei trazendo aí a saga romana e vamos para o lado do ocidente, trazendo a história do Petrônio Máximo. Mas no sábado estarei trazendo aí com certeza o vídeo especial para vocês aí da meta de inscritos, que vai ser um vídeo especial de 525 inscritos, beleza? Então um abraço do Zelota e a gente se vê aí agora, daqui a pouquinho aí, nos próximos segundos. Falou, vamos lá. E aí o Marciano, ele prepara aí um outro ataque que vai acontecer para vingar o que aconteceu em 410 lá com os vândalos, quando atacaram a capital do Império Romano, a antiga capital do Império Romano, que foi abandonada lá pelo Honório, que fugiu para Ravenna. E aí os bárbaros, toda essa história vocês conhecem aí nesses vídeos, só dá uma olhada aí nos vídeos do Honório, que foi quando aconteceu toda essa situação aí, que o cara quis se vingar, né? E também teve uma situação que foi o seguinte: quando os bárbaros chegaram lá, logo depois disso, já tinha havido o governo do Valentiniano III. Na verdade aqui eu vou dar uma adiantadazinha, um spoiler do próximo vídeo da saga romana, que eu vou pro lado de lá falar do Máximo, o Petrônio Máximo, que vai ter um governo muito curto, vão ser poucos meses, mas ele havia feito uma proposta de casamento para Licínia Eudóxia, que era a viúva do Valentiniano III, e teve um outro ataque em 455. E nesse outro ataque aconteceu de que a Licínia Eudóxia e suas duas filhas, Placília e Eudóxia, foram sequestradas e levadas para Cartago. E eu contarei esses detalhes lá no vídeo do Petrônio Máximo, que tem aí esses detalhes que foram muito tensos, mas que o Marciano acabou ali tendo algum tipo de participação, né, utilizando da diplomacia para a libertação da ex-imperatriz, ou a atual imperatriz, já que ela casou-se forçadamente com Petrônio Máximo, e aí ela e as filhas acabam sendo libertadas, mas nem todas, né? O Eudóxia acabou se dando mal nessa história. Mas eu vou contar sobre isso no outro vídeo. Mas aqui não encerra, tem muita história aqui ainda. Então, no âmbito eclesiástico, religioso, aconteceu um outro concílio. A gente estudou aqui o concílio de Nicéia, que foi feito ali por Constantino por volta de 338, onde foi definida ou não aquela questão entre os ortodoxos e os arianos, porque a coisa estava pegando pesada, a coisa estava feia. E os arianos tinham aquela questão de defender que Jesus era um ser humano normal e que os ortodoxos diziam que ele era uma divindade. Enfim, aquela discussão no fim das contas acabou não sendo resolvida, mas houveram muitas perseguições, principalmente do lado dos ortodoxos, contra os arianos, que passaram a ser considerados hereges. Então, voltando para cá, que é o nosso fato aqui do momento, foi realizado um concílio em Éfeso. E esse concílio ele acabou sendo reprovado pelas igrejas do Ocidente e do Oriente, por terem sido considerados heréticos, já que eles acabaram chegando a uma conclusão de que Jesus ele tinha uma natureza unida, ele era tanto divino como humano, uma
pessoa só. E aí Marciano ele ordenou a criação de um outro concílio para descartar aquele concílio de Éfeso. E esse concílio vai acontecer na Calcedônia, que era uma região extremamente estratégica, porque ela ficava perto de Constantinopla e ali estaria perto também das fronteiras do Danúbio. Claro que houve uma influência fortíssima da Pulquéria, que era parte da condição desse casamento acontecer, de que ela se intrometesse nas questões religiosas, já que ela era extremamente devota e que ela discordava daquelas coisas e teria que fazer esse concílio para resolver essa situação aí. Então, nesse concílio, que a Pulquéria se envolvia ali nas questões religiosas, ele deveria ter sido realizado em Niceia, que era uma das capitais mais importantes dentro da religião cristã ortodoxa. Mas, como eu já mencionei, ela foi trazida aí para a Calcedônia para ficar mais próximo de Constantinopla e o Marciano estivesse próximo, tanto ele como Pulquéria, para estar fazendo parte desse concílio, e se houvesse algum ataque dos hunos, ele também estaria preparado para partir para essa campanha. E aí nesse concílio a decisão de Éfeso acabou sendo mudada, e eles colocaram ali que Jesus ele tinha uma divindade, uma natureza divina e humana, mas que eram separadas, ao contrário do Éfeso, que diz que eram duas, mas eram uma coisa só. Era uma coisa só, mas a da Calcedônia foi definido de que o Jesus ele teria essas duas origens, de sendo divino e humano, mas que eram duas separadas, mas que estavam dentro de uma única pessoa, que foi a que acabou chegando aí ao nosso cristianismo moderno, dentro até do catolicismo romano, e aí dentro de todas as outras religiões que surgem, até com a questão da evangelização, né? E aí o Marciano ele acaba sendo considerado um novo Constantino por esse sucesso que foi esse concílio, que acabou tendo a princípio mais de 50 bispos de Constantinopla e apenas 4 que vieram de Roma. E não existia até certo ponto, até esse certo momento aí, um reconhecimento do Papa Leão I, que foi aquele mesmo que foi conversar com Átila e dizer: volte para casa, meu filho. Essa coisa acabou sendo ali resolvida, mas houveram, claro, aquelas concessões. Sempre tem que ter, as coisas nunca vão ficar boas para um lado, a gente tem que ter aí 2 pesos, 2 medidas. E aí as relações do Marciano com o Papa Leão I ficaram muito boas depois desse concílio aí, dando a Constantinopla o posto de segunda capital mais importante religiosa do Império, apenas atrás de Roma, e ocupando aquele lugar que estava pertencendo a Niceia, de tantas histórias, de tantos concílios que aconteceu mais de 100 anos antes lá com Constantino. E aí Constantinopla ela poderia estar nomeando bispos, contanto que o Papa Leão I ele teria que passar pelo aval dele se ele aprovaria ou não esses bispos de Constantinopla. Mas não tinha Papa em Constantinopla, o Papa sempre viria de Roma. E aí foram feitas aí várias medidas que ele vai tomar no âmbito de leis, no âmbito político, âmbito religioso, econômico, na verdade, religioso eu já falei. Então vou contar aqui alguns desses âmbitos. Primeiro, que foi feito um decreto de 451, que foi uma lei contra o paganismo. Quem praticasse um ato de paganismo deveria pagar com a pena de morte. Então teremos a perseguição aos pagãos, que era agora uma minoria. Na verdade, já há muito tempo era uma minoria, principalmente em Constantinopla. No lado do Ocidente
ainda tinha uma resistência grande com relação ao cristianismo por parte da classe senatorial, que prezava em manter a tradição. E esses templos, que eram templos pagãos, eles que haviam sido fechados, eles eram proibidos de ser reabertos. Quem reabria esse templo também iria conhecer o mundo além vida. E aí ele construiu diversas igrejas, né, o Marciano, para homenagear a Pulquéria, fazia parte do acordo. Não sabe que tipo de relação eles tinham em termos de casal, mas o que se sabe é que a Pulquéria, ela manteve até a sua morte o seu voto de castidade, o que consequentemente fez com que esse casamento do Marciano com ela nunca fosse consumado, ele não tivesse filhos com ela, mas ele já tinha uma filha de um casamento anterior. E ele vai construir essas igrejas até a morte da Pulquéria, que vai acontecer em 453, que é mais um que também vai ser canonizada pelas igrejas ortodoxas. Com relação à economia, teremos muitas mudanças, porque a coisa estava realmente muito feia. O tesouro estava defasado, na verdade o Império do Oriente estava quebrado com todos aqueles tributos pagos a Átila para evitar um ataque. E aí ele começou a mudar algumas coisas. Existiam alguns focos de corrupção na corte de Teodósio II, então ele começou a afastar algumas pessoas. O tesouro estava falido, né, por esses tributos pagos para Átila. Então a primeira medida foi de cortar esses tributos para Átila, até que, como eu já mencionei, ele não cumpria com os acordos dele, e mesmo assim ganhava grandes somas de dinheiro. E aí aconteceu o seguinte também, algumas mudanças que já eram coisas que existiam há séculos em Roma, como por exemplo a pretória, que eram cargos públicos que ficava agora por conta da responsabilidade dos senadores, que escolheriam quem seria funcionário público, porque existia uma compra de cargos. Então pessoas que tinham uma condição financeira muito boa e que queria ter uma posição dentro do império como um funcionário público, comprava essas vagas. Então, colocando na mão do Senado, isso iria acabar. Então reduziria também muitos problemas, não só da questão de corrupção, como também financeira, de desvio de verbas, já que a coisa estava feia lá. E aí esse problema também vai acabar sendo reduzido, já porque houve a morte do Átila, né? E esses tributos dos hunos ali também acabam sendo cortados. Outra coisa que ele fez foi tirar dos cônsules a responsabilidade de organizar as arenas, os eventos esportivos, os jogos, que havia sido proibido no Ocidente, mas no Oriente ainda continuava acontecendo. Aquelas lutas que eram conhecidas pelos circos. E aí nessa época, os cônsules eram responsáveis por organizar esses jogos desde a época da República Romana, há aproximadamente mais de 500 anos atrás, já que já estamos aqui no século V, e isso acabou passando essa responsabilidade para uma pessoa virtuosa escolhida dentro do Senado. E aí ele também vai revogar parcialmente uma lei que havia sido promulgada por Constantino, quando ele foi imperador romano, já que ele ficou no Ocidente e no Oriente. Inclusive é até colocado que Constantino é o primeiro imperador bizantino, e os seus filhos que herdaram ali o império também foram imperadores bizantinos, apesar deles estarem ali dividindo o império no Ocidente e no Oriente. Então, quem quiser saber mais detalhes, eu fiz aí uma série, se eu não me engano, de 3 vídeos sobre a história do Constantino, que tem muito conteúdo. E aí ele acabou fazendo essas mudanças, e o Senado é que iria fazer essa escolha aí de quem ficaria responsável para organizar esses eventos.
O Marciano ele também revoga parcialmente uma lei que havia sido promulgada por Constantino. Essa lei era o seguinte: ela proibia de que um membro da classe senatorial, seria um plebeu, que só deveria casar-se com uma mulher que também fosse proveniente dessa classe senatorial. Ele acaba mudando isso e permite de que o membro da classe senatorial ele poderia casar com uma mulher que fosse de qualquer outra origem. Então, mesmo que ela tivesse sido escrava ou que ela fosse uma estrangeira, não importava a sua origem. O que importava era a índole dessa mulher e que ela fosse uma mulher correta e fosse uma mulher que tivesse ali qualidades, não importando a sua origem, mas a sua pessoa em si, a sua personalidade. Então, dentro dessa parte econômica, o Marciano ele consegue ainda deixar 45 mil quilos de ouro no tesouro do Império Bizantino. Ele pegou quebrado, devendo, e ele consegue restabelecer tudo isso. Ainda deixa uma boa quantia, uma quantia muito generosa, antes de deixar o Império após sua morte. Então, com relação à política, teve todos aqueles acordos que foram costurados lá pelo Aspa, né, que seria colocar o Zenão como um patrício, tinha as influências da Pulquéria, mas o Zenão ele acabou falecendo ali um ano depois, no caso em 451, e a Pulquéria 3 anos depois, que foi em 453. E aí ficou restando apenas um nome para ficar influenciando ali o Marciano, que foi o Aspa, que havia o colocado como imperador. Só que essa influência se limitou apenas à nomeação do filho do Aspa, que também tinha o mesmo nome do pai, do avô, né? Seria do pai do Aspa. Ele acaba se tornando ali o mestre dos soldados do Oriente. Então, no geral, o que aconteceu foi o seguinte, que foi muito discreta essa influência ou esses pitáculos do Aspa por conta das elites de Constantinopla, que mantinham aquela postura anti-germânica, que odiavam os germânicos, e como eu já mencionei, o Aspa ele era de origem alana. E aí nós temos aqui um outro ponto interessante, que foi a relação do lado do Ocidente com o do Oriente. Como eu já mencionei também aqui nesse vídeo, existia já aquela separação e independência dos reinos do Império do Ocidente com o do Oriente. Ninguém tem que dar mais satisfação a ninguém. Mas o Valentiniano III ele se doeu com essa nomeação do Marciano, e que também tem uma história que era o seguinte: quando houve aquela campanha que os hunos estavam invadindo ali a Itália e que o Aécio acabou tendo que lutar contra os seus antigos aliados, contando com a ajuda de outros povos germânicos para se unirem contra o Huno, houve um apoio, uma história de que houve um apoio militar do Marciano para esse combate, que isso foi mencionado lá no vídeo anterior do Teodósio III. Só que existe essa possibilidade de que não houve esse envio de tropas do Oriente, que era um exército que estava muito mais bem estruturado do que o do Ocidente, porque existia uma outra campanha paralela, que era a campanha dos bizantinos contra os hunos, para acabar com aquela história dos subsídios. E aí essa situação acabou criando aí essa, de certo ponto, confusão, porque podem ter havido sim duas batalhas diferentes, duas frentes diferentes contra dois povos. No caso, no Ocidente, os hunos liderados pelo Átila, e no lado do Oriente existiam ali os outros hunos, e todos faziam partes ali de uma confederação dos hunos com
as outras tribos bárbaras que os apoiavam, que eu já mencionei que ficaram lá. Então, outro problema que aconteceu dessa relação do Ocidente com o Oriente, ou vice-versa, que seria até o mais adequado, é de que aqueles acordos que foram feitos com os bárbaros que ajudaram na batalha contra os hunos, quando teve ali os gépidas que foram para Panônia. Então o Marciano ele foi acusado de ter invadido o território que pertencia ao lado do Ocidente, quando ele assentou ali os gépidas na Panônia. Então ficou aquela tensão ali. Só que aí também houveram situações em que o Marciano ele evitou se intrometer nos assuntos do Ocidente. Como vocês recordam, ou quem não assistiu e foi lá e voltou agora aqui para entender melhor a história, quando o Teodósio III, o Teodósio não, o Valentiniano III, ele acaba morrendo assassinado por um esquema todo orquestrado pelo Petrônio Máximo, para que no fim das contas ele se tornasse o imperador romano. Houve um não reconhecimento do Marciano com esse título, essa ascensão do Petrônio Máximo. E aconteceu a mesma coisa também com o sucessor do Petrônio, que é o Ávido. Só para fazer com que vocês entendam essa história, já que eu estou invadindo um pouco a história do lado de lá, que seria contada no próximo vídeo, mas talvez até para resumir, que os vândalos, né, o Petrônio Máximo ele forçou a Licínia Eudóxia, que era a imperatriz, esposa do Valentiniano III, a se casar com ele. Mas o que aconteceu na verdade é que o Petrônio Máximo ele não durou muito tempo como imperador. Ele ficou por volta de 5 ou 6 meses como imperador, ele acaba morrendo. Mas eu vou contar esses detalhes no vídeo dele. Inclusive vou trazer também aí a história do hábito no próximo vídeo da saga romana lá do lado do Ocidente. E aí houve esse sequestro, né, do que aconteceu lá do saque dos vândalos em 455. E aí dizem que ele não interviu, mas também que ele havia mandado uma comitiva. Então dizem que ele não interviu porque ele não mandou um exército, uma campanha militar para lutar contra os vândalos em Cartago, mas que ele havia utilizado da diplomacia para a libertação aí da imperatriz e as suas 2 filhas. E agora com relação ao fim do Marciano, que ele acabou sofrendo de alguns problemas que hoje em dia seriam facilmente curados, mas naquela época qualquer coisinha era fatal. Então ele acabou tendo uma gangrena, né, que não é uma coisinha, é uma coisa séria. Mas naquela época, enfim, o cara morria até de... Não teve um imperador aqui, acho que foi o Valentiniano primeiro, não, foi um outro, não me recordo mais quem foi, que morreu de gota. E aí depois de uma festividade que aconteceu em Constantinopla, e houve uma celebração da sobrevivência de Constantinopla depois de um terremoto que havia acontecido 450 anos antes. Então foi feita uma procissão. Então o Marciano ele teve esse problema, essas gangrenas, ele já tinha 65 anos de idade. E aí depois dessa procissão, 12 quilômetros de caminhada, o homem com o pé lá em gangrena acabou participando. E aí no meio desse caminho de falar com as pessoas e dar presentes, estar agradando todo mundo, ele tinha caído na graça do povo. E aí aconteceu que ele passou mal durante essa procissão e acabou sendo levado às pressas ao palácio, onde tentaram restabelecer a saúde do Marciano, mas foi impossível e ele acabou vindo a óbito no ano seguinte. Então, como eu mencionei anteriormente, houve um problema de sucessão, né? Porque ele tinha uma filha, mas não tinha uma ligação genro, que seria o próximo para assumir,
que era o Artêmio, ele não tinha ligação nenhuma com a dinastia, que é a dinastia teodosiana. O próprio Marciano não tinha, mas ele foi colocado ali pelo Aspa, né? E aí coube a Aspa, mais uma vez o formador de imperadores, escolher um outro nome, que seria de um militar que estava ali por acaso, estacionado com seu exército em Constantinopla, com a sua unidade, que foi o Leão I Trácio. Teremos aí mais um Trácio como imperador depois do Maxímio, o Maximiano no caso. E aí teremos ali um militar que já tinha 50 anos de idade, já era mais um aí extremamente experimentado. Então tem uma lenda de que o Senado, não é comprovado, de que ele havia, o Senado, feito uma proposta para que o Aspa se tornasse o novo imperador. Só que era tudo o que ele queria, mas na hora que ele recebeu a oportunidade, ele disse que não queria mais. Ele não queria, na verdade, não que ele não queria mais, ele não quis assumir que ele sempre quis. Ele disse que não queria, porque ele iria dar início a uma tradição que ele não queria que acontecesse. Então vem aquelas teorias da conspiração e tal, de que o Aspa ele era de origem ariana, aquela mesma que havia sido banida lá no concílio de Nicéia em 358, lá liderado lá pelo Constantino naquele concílio. O que se pode afirmar com toda a certeza neste governo do Marciano é que ele foi muito enérgico, ele foi totalmente oposto de todos os últimos 5 ou 6 imperadores que eu falei aqui na saga romana nos últimos vídeos, e ele acabou deixando também, além de todo aquele ouro que eu mencionei, um superávit de 7 milhões de soldo, e recuperou a economia de Constantinopla, que havia sido destruída com aquele acordo que o Átila fez com o Teodósio II para não atacar Constantinopla, e que havia tomado ali mais de 6.000 quilos de ouro, enfim, 6 toneladas de ouro que viriam ali de Constantinopla. Bom, então pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse vídeo. Estou gravando aqui cansadíssimo, depois de muitas correrias aqui para estar trazendo esse vídeo para vocês, sempre aí pontualmente nas quartas-feiras e também no sábado. Bom, anotei aqui diversas civilizações interessantes que a gente pode vir a trabalhar futuramente. Estou com outras ideias também para trazer nos vídeos especiais. Gostaria mais uma vez sempre estar agradecendo ao pessoal que tem se inscrito aqui no canal, e a gente está tendo essa possibilidade de estar fazendo aqui esse revezamento nas quartas-feiras da saga romana, e no sábado está trazendo aí outras civilizações. Então eu estou aqui analisando uma temática que pode ser até muito interessante, e vou ver como é em termos de tamanho, já que tem muitas civilizações aí que tem assuntos muito extensos, como foi o Império Parta, que acabou sendo dividido em 4 vídeos. Então quero trabalhar com alguma civilização que dê para matar em um vídeo só, dê para resolver a história em um único vídeo, e que também não vou trabalhar o Ocidente por enquanto, até que o Império Romano do Ocidente acabe, até porque todas aquelas tribos bárbaras, como vocês têm vídeo aí nos vídeos anteriores, elas estão dominando algumas províncias romanas do Ocidente, e que elas formarão aí reinados na Idade Média, e que chegarão aos nossos dias de hoje. Portanto, a gente atropelaria aí algumas coisas. Beleza? Então vou ficar por aqui. Um abraço do Zelota. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Então estarei trazendo lá no IGTV mais um videozinho aqui do Curta com o Zelota, trazendo análise desse vídeo aí do Marciano. E claro, voltarei no sábado com vídeo especial dos 525 inscritos, e que anunciarei lá no Instagram qual civilização estarei trazendo. E também voltarei na outra quarta-feira, na próxima semana, trazendo o lado do Ocidente aí com o Petrônio Máximo e com o Hábito. Vai ter aí
umas histórias bem interessantes. Vou contar mais detalhes a respeito desse sequestro aí, né, da Imperatriz e de suas filhas. Beleza? Um abraço, Zelota. Até sábado. Se liga aí no meu Instagram para saber aí quando o vídeo sair. Beleza? Falou, pessoal.